Flores nos jardins, flores nos jardins, flores nos jardins do etéreo. Música e flores, poesia e flores, sarau ao luar do etéreo. Flores nos jardins, flores nos jardins, flores nos jardins do etéreo. Música e flores, poesia e flores, sarau ao luar do etéreo. Será o Éden, serão campos elíseos com seus bosques a luzirem. Como os deuses, também posso ir, dimensões a descobrir. Quando é noite, as estrelas cintilam tão longe ainda. E os jardins floridos mais belezas têm, pétalas aureoladas de luz. Flores nos jardins, flores nos jardins, flores nos jardins do etéreo. Música e flores, poesia e flores, sarau ao luar do etéreo. Onde o etéreo, onde a era que situam esses jardins, estão longe, estão perto, dimensões a descobrir. Onde o etéreo, onde a era que situam esses jardins, estão longe, estão perto, dimensões a descobrir. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos
a sala virtual do IGESE, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, Centro Espírita Chico Xavier, aqui de Santos, Rádio Portal da Luz, TV Goiás Espírita, onde estudamos agora Jesus e a Regeneração da Humanidade, com o professor Otacílio Rangel. Seja bem-vindo, professora, a esta aula inaugural deste estudo formidável. Tenho certeza que terá muito aprendizado para todos nós. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos os nossos companheiros que já estão aqui conosco no chat. É tão bom ver o nome deles, ver as carinhas pequenininhas, né, que aparecem, saber que todos eles estão aqui junto, trabalhando conosco, fazendo esse movimento de melhoria do nosso planeta. É muito bom, muita alegria. Depois, ainda mais assistindo um vídeo tão lindo, né? Tão cheio de imagens bonitas e com uma canção tão linda, falando sobre os jardins da criação divina nos diferentes mundos habitados por aí afora. É realmente empolgante a gente saber que a gente é espírito imortal. Sejam bem-vindos todos. E nós vamos um dia poder, né, professor, viajar por esse fantástico universo aí, pelo desconhecido, que não será desconhecido, como espíritos, né, que somos. Vamos, com certeza vamos. Professor, vamos fazer a prece, aí depois a gente fala com os nossos Vamos. amigos aqui. Isso, vamos lá, sim, vamos levar nosso pensamento na direção do nosso Pai Celestial, do nosso querido Mestre Jesus, desses espíritos bondosos que trabalham pelo bem da terra, que certamente estão nos envolvendo nesse estudo continuado que nós vamos fazendo, com o propósito de nos entendermos, de nos conhecermos mais e também conhecermos os nossos destinos, para que possamos, dirigindo as nossas ações, os nossos pensamentos, caminharmos em direção à plenitude espiritual, que é o grande objetivo de todos nós. Querido Pai Celestial, estamos aqui, Senhor, reunidos nesse grupo de pessoas que, comungando com o mesmo pensamento, com os mesmos desejos, com os melhores sentimentos, buscamos a Tua presença entre nós, para nos fortalecermos em Ti, Senhor, porque espíritos ainda muito frágeis que somos, precisamos continuamente de Teu amparo, de Tua proteção, para nossas realizações, para o nosso trabalho de desenvolvimento espiritual, a fim de podermos, Senhor, caminhar rumo a Ti. Abençoe-nos nesse propósito, melhorando o nosso entendimento, sensibilizando nossos corações, para aproveitarmos das lições que nos chegam pela espiritualidade, que somos apenas porta-vozes delas, porque recebemos tantos esclarecimentos vindo de todos os lugares dessa doutrina espírita tão maravilhosa, do Evangelho de Jesus, que nos acalenta o coração. Abençoe-nos, Senhor, e abençoe todos os nossos irmãos em humanidade. Esteja conosco agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Assim sim. Então, professor, como a gente estava falando nos bastidores, nós temos 3 novos inscritos, né? Isto. A Eliane Marins, a Edivânia e a Maria Franciene. Depois, se vocês puderem, nos digam de onde vocês estão falando, de onde é a cidade de vocês, que nem está aqui, ó, o Silvio Henrique, Silvinho, Silvia, Rosalina, lá de São José do Rio Preto. Isto. A Kátia, que é lá de Salvador, na Bahia. Tá curiosa, professora, lá. É. Espera, curiosa e mais vantagens. Uhum. Eu também estou curioso. Como é que vai ser nossos estudos? A Graça Reis, lá de Maceió. Quem mais está aqui já?
A Ana, que se não me engano é de Curitiba, né? A Maria das Graças Conceição, do Rio de Janeiro. A Ana com 2N, também do Rio de Janeiro. A Marilda aí de Araraquara, do ladinho do professor. Isso, nossa vizinha. A Ostília lá de Belém do Pará. Que bom, né? Que beleza. Nilce. A Nilce é daqui de São Carlos também. No Carlos aí. A Carmela de Araraquara também. A Diná, que eu também sei que é daí de Araraquara, se eu não me engano. Isso. A Jo aqui de Santos. A Rosângela. A Adriana Souza. Encarnação. A Lourdinha, a Fernanda, de Fortaleza. Bastante gente do Norte e Nordeste lá, né, professor? A Lourdinha é daqui de São Carlos também. De São Carlos. A Vera, que é aqui de Santos, do Chico também. A Angélica. A Helena, que é irmã da Vera, aqui de Santos. Luciene Carvalho, lá de Brasília. Fátima de Torrinha, de São Paulo, interior de São Paulo. Perto de nós aqui. A Marta Kassab, de São José dos Campos. A Saúde e Paz, primeira vez ao vivo, como esperei este momento. A Beth, lá de Procópio, Rio de Janeiro. Muito bem-vinda. A Antônia Clara, também aí Daqui de de São São Carlos. Carlos. A Bernadette, da Baixada Santista, do Canto do Forte, lá de Praia Grande. A Olga, a Osmarilda também. A Ana Sintra, aqui de Mogi das Cruzes, São Paulo. Joaquim. A Wanda Garcia, de Barra Velha, lá de Santa Catarina. Que beleza, né? José Aristide de Volta Redonda, Rio de Volta Janeiro. Redonda. A Silva também é do interior aí, né, professor? São José do Rio Preto. De José do Rio Preto. O Hernani, que é lá do Rio de Janeiro. A Dinado deu um recado aqui para Ana. Me sinto leve com essa paixão de música. Parabéns. É linda mesmo. A música A Olga é linda. colocou linda abertura. Olha o Marcondes aí, de Pernambuco. A Maria das Graças também falou que é linda a abertura. A Maria Cleusa dando boa noite. Tereza, lá de Niterói. Kátia Francisca Gil. Luiz Carlos Zelande de São Bernardo. A Patrícia Otaviana, que eu não lembro de onde que ela é. Eu também Mas não aí, lembro. professor, são Muito vários bom, né? aí, vários já preparados Isso. para beber nesta fonte do professor Otacílio. Isso aí. Todos se sintam abraçados por nós. Professor, enquanto o senhor vai falando aqui, eu vou colocando depois as mensagens de boa noite do Tá pessoal, certo, mas beleza. podemos começar o estudo. Então, vamos começar falando um pouco do tema que nós vamos tentar trazer aqui para nossas conversas, a fim da gente poder se informando, né, com mais precisão de tudo que a espiritualidade vem trazendo para nós. Então, o objetivo desse estudo é compreender que a Terra é um planeta que é projeto de uma mente superior, como a mente de Jesus. É claro que toda a criação no universo é feita por Deus, mas Deus, na sua bondade infinita, utiliza de seus próprios filhos já em condições, não é, para a realização da criação. Então, na formação de um sistema planetário, há sempre envolvidos inteligências angelicais, inteligências superiores, né, que já estão em comunhão com Deus, porque já evoluíram em outros sistemas planetários muito mais antigos, que já percorreram desde do início da sua própria criação até a angelitude, todos os processos evolutivos, e agora se encontram como espíritos angelicais, não é?
trabalhando com Deus, como a gente vê no livro Evolução em Dois Mundos, que a gente estudou, no capítulo, né, primeiro dele, quando fala sobre o fluido cósmico. A gente vê lá o André Luiz dizendo, né, que a cocriação, né, em planos superiores, né, e a cocriação em planos superiores é realizada pelos espíritos angelicais, que estão como ministros de Deus, trabalhando na implantação de novos sistemas, porque Deus não criou o universo, Deus cria, continua criando, criará sempre, porque Deus é eterno. Deus não teve começo, não terá fim. Nós somos criaturas, nós tivemos começo, também não teremos fim, porque somos espíritos imortais, mas tivemos começo. E tudo aquilo que tem começo progride, evolui, porque uma das leis fundamentais da criação divina é a lei de evolução. Isto é, Deus não cria as coisas prontas, ele cria para que as coisas progridam, evoluam. Até o nascimento de uma estrela tem uma origem, tem uma vida, um desenvolvimento, como tem a sua morte também. As estrelas têm uns ciclos que levam milhares e milhões de anos, né? Chega a ter bilhões de anos. O nosso Sol, por exemplo, já tem 5 bilhões de anos. Quando a gente olha no céu para as Pleiades, que é um conjunto de estrelas muito bonito, todas as estrelas azuis, não é? Porque são estrelas novas, elas são estrelas só com 200 milhões de anos. Não atingiu sequer 1 bilhão de anos de vida. O nosso Sol já tem 5 bilhões. Então, essas estrelas estão começando o seu processo evolutivo, estão provavelmente formando sistemas planetários à sua volta, e esse processo obedece a inteligências superiores de espíritos angelicais que estão ali trabalhando nesse processo evolutivo. Então, uma vida num planeta não é uma coisa acidental, é uma criação, não é, feita e acompanhada por inteligências superiores. E nós temos a alegria, através da doutrina espírita, de saber que Jesus é o diretor espiritual do nosso planeta, desses espíritos angelicais que trabalham na formação e desenvolvimento de sistemas planetários. Alguns desses espíritos assumem o comando de dirigir, projetar e dirigir, fazer desenvolver os processos da vida num planeta, trazendo princípios inteligentes, rudimentares, que vão se estabelecer ali para começar o processo evolutivo, se associando com as coisas materiais, para, através das coisas materiais, a vida se processar e desenvolver experienciações que vão enriquecendo o princípio inteligente, que tem uma propriedade importante, que é armazenar as informações, as aquisições das experiências que tem. Então, o princípio inteligente tem a capacidade de criar banco de memória, não é? Então, todas as experiências passadas pelas algas, pelas células rudimentares, pelos organismos pluricelulares, até a formação de espécies, são princípios inteligentes que vão desenvolvendo e adquirindo cada vez mais experiência e exigindo da organização da matéria corpos mais sofisticados para continuarem nessa experienciação, porque esses princípios inteligentes seguem um impulso de Deus para frente, que a gente chama de lei de evolução. Esse impulso de Deus, que empurra a gente para frente, para o alto, não é? Vai levando a gente a ter cada vez mais riquezas de experimentações e aumento de capacidade de experiência,
não é? Porque de uma experiência nova, a gente cria recursos para ter, não é, armazenado na gente uma experiência mais nova ainda. E a gente vai crescendo através desse processo até atingir a fase da nossa consciência, consciência que temos de nós mesmos, consciência da nossa própria individualidade. Nessa situação, a gente deixa de ser simples princípios inteligentes ainda, né, num desenvolvimento rudimentar, para começar a partir daí uma experienciação nova, criando um novo tipo de banco de memória, que não é agora mais por processos de automação, como são os instintos, a memória instintiva, mas a gente começa a criar uma memória consciencial. Isto é, a gente vai lembrando das experiências que fez anteriormente e vai decidindo no dia seguinte se quer repetir a experiência para consolidar ou se quer fazer uma experiência nova para se enriquecer cada vez mais. E à medida que o ser vai experienciando e se enriquecendo, ele vai também, ao mesmo tempo, exigindo da organização material novos recursos para novas experiências. E isso vai fazendo com que a genética, não é, aprimoramento do corpo físico, vai se dando na direção de poder atender os recursos cada vez mais amplos que o espírito vai adquirindo, até que o espírito chega um momento tão grande que ele já não precisa mais dessa materialidade para as experienciações, porque ele já tem todos os recursos para continuar suas experiências agora plenamente no mundo espiritual, numa comunhão mais íntima com Deus. E é assim que esses espíritos angelicais, então, trabalham formando sistemas planetários. E, obviamente, que quando um planeta é formado, ele também vai ter seus primeiros momentos, a sua consolidação, a sua estruturação, o recebimento da própria vida no seu seio e vai desenvolvendo os recursos, também evoluindo, criando condições materiais para que a vida se processe cada vez mais aprimorada na sua estrutura. Então, os planetas também evoluem. E é assim que a gente vai ver que a nossa Terra tem uma história planetária. E é preciso que a gente conheça bem essa história planetária, porque nós fazemos parte dela. E se a gente tiver a consciência clara do nosso papel nessa história, a gente pode acelerar o nosso processo de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, acelerar o processo de mudanças da humanidade e da vida no nosso planeta, de tal forma que a gente vai deixando a barbárie, vai ganhando processos civilizatórios, vai melhorando a qualidade da civilização, vamos aprendendo a ser criaturas fraternas, dignas, irmãs umas das outras, vamos aprendendo o significado da colaboração e vamos, então, criando para nós, não é, retornos que a gente chama de felicidade, porque todos nós desejamos ser felizes, todos nós desejamos ter sentimentos de alegria, de prazer, né, de poder olhar o universo, olhar as coisas da natureza e se sentir bem integrado com ela. Esse estado de integração com a natureza que tanto os budistas ensinam, como o estado de nirvana, o estado de Buda, que é a integração plena com as coisas do universo, que para nós espíritas entendemos com melhor qualidade isso, porque entendemos que essa integração não é com a natureza pura e simplesmente, mas é com o próprio Criador que estabelece as balizas da natureza. Então, é uma integração de compartilhamento com Deus, aquilo que Jesus sempre falou para nós, que a gente deveria estar em Deus, de se sentir em Deus, de conviver com Deus, fazer a vontade de Deus. Jesus fazia isso tão bem que ele chegou a afirmar que o alimento dele
como homem que estava ali, naquela vida encarnada, entre os seus companheiros, os discípulos, ele disse que a alegria dele, não é? O alimento dele era fazer a vontade do Pai Celestial. Porque essa comunhão e essa plenitude faz a gente ser extremamente, profundamente feliz. Então é atrás disso que todos nós estamos, mas a gente custa visualizar isso, porque a gente parte do prazer. E o prazer é aquilo que satisfaz imediatamente as nossas percepções sensoriais, que ainda são muito materializadas no corpo físico. Para a gente apreciar, não é, as belezas da espiritualidade, a gente precisa se sensibilizar para isso, e para isso a gente precisa buscar a espiritualização em nós. Então, nós vamos fazer um estudo aqui desse processo evolutivo, onde a Terra e nós, como humanidade terrena, temos passado nesse processo, desenvolvendo, né, da forma bruta da vida, nos primórdios da nossa vida, como já seres humanos, no mundo primitivo, como está bem qualificado e classificado por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo das muitas moradas da casa de meu pai. Vamos mostrar como a gente deixou o mundo primitivo, como é que a gente passou para o mundo de expiações e provas, e como chegamos até agora, nessa fase em que nós nos encontramos, e como é que nós vamos passar para um mundo de regeneração. Mas vamos buscar essas informações todas nos vários livros da doutrina espírita que trata desse tema. Então, nós vamos utilizar livros como Caminho da Luz, de Emmanuel, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que nós já conhecemos, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, de Allan Kardec, livros como Transição Planetária e Amanhecer de uma Nova Era, do Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia do Divaldo, entre outros. Vamos buscar as informações e as mensagens que os Espíritos nos trouxeram falando sobre isso, e depois vamos buscar exclusivamente nos ensinamentos de Jesus, como Jesus, tendo vindo até nós, convivido conosco 2000 anos atrás, como ele nos alerta para essa transição, para essa mudança, falando daquilo que as pessoas, né, que já leu alguma coisa do Evangelho, que já escutou um pouco de religião, né, vê falar como finais dos tempos, final do tempo, final do mundo. Vai ver que não tem final do mundo. Final dos tempos é uma fase de transição. Então, a gente vai aprender, né, com os ensinamentos espirituais que já temos em mão, esse caminho evolutivo. E o que fazer, todos nós, para ficarmos nesse mundo de regeneração. Porque nós queremos continuar evoluindo. Então, é preciso que a gente saiba exatamente interpretar as advertências que Jesus faz no seu Evangelho, para que a gente possa, então, com essas advertências, olhar para dentro de nós mesmos e ver se nós estamos atendendo esses conselhos que Jesus nos trouxe. Porque Jesus veio nos ensinar isso, porque ele quer que todos nós, se possível, a humanidade inteira que vive na Terra, fique no planeta Terra como um mundo de regeneração. Mas a gente sabe que isso não é possível, porque uma boa parte da humanidade, nossos irmãos, ainda vivem completamente descuidados dos valores espirituais. Estão ainda preocupadíssimos, gastando todas as suas energias, toda a sua atenção nos objetivos imediatistas da vida, em ter o prazer imediato, em conquistar bens materiais, em conquistar a admiração dos outros, para satisfazer ainda o orgulho, a vaidade, os seus egoísmos, não é, que ainda caracterizam o nosso estágio evolutivo de mundo de expiações e provas. Então, vai ser esse o caminho do nosso estudo. Então, vamos buscar
né, nesses livros todos, as informações que nós precisamos para a gente compreender de maneira clara o que significa essa tal de regeneração do nosso planeta. Porque nós estamos fazendo muita fantasia com isso. Estamos imaginando que o mundo de regeneração vai chegar no ano 2000, não sei o quê, e a gente põe datas, como se isso fosse uma transição de um dia para a noite, como se fosse uma grande mágica, um decreto divino. Hoje, a partir do dia tal e da hora tal, a Terra é o mundo de regeneração. Né? E todos nós nos transformamos magicamente em pessoas boas. Não é assim que funciona. Então, é preciso que a gente tenha clareza de entendimento para que a gente possa compreender que a regeneração da Terra implica fundamentalmente em regeneração de nós mesmos, os habitantes da Terra. Porque o planeta, como escola, vai, né, ser promovida para uma escola regenerativa. Deixará de ser um mundo de expiações e prova. Mas se nós não formos os alunos necessitados e prontos para uma escola regenerativa, nós teremos que ser transferidos para uma escola, ainda que nós precisamos de vivenciar, que é a escola de expiações e prova que nós nos encontramos. E como a Terra não será mais um mundo de expiações e provas, fica claro que nós vamos ter que ser transferidos dessa escola Terra para uma escola mais atrasada, para um planeta, né, que está ainda em desenvolvimento e que vai nos abrigar, exilados lá, para retomarmos o nosso caminho de expiações e provas e seguir em frente, mas agora numa escola muito mais árdua, mais difícil, que ainda não alcançou os processos da civilização e que por isso mesmo vai ser difícil viver lá. Por isso Jesus pinta essa dificuldade de transição para aqueles que vão ser transferidos para o mundo de expiações e provas mais atrasado, como um lugar de prantos e ranger de dentes. Essas advertências, nós precisamos entendê-la. E é por isso que nós vamos fazer esse estudo, com o propósito da gente entender isso com a clareza devida, porque a doutrina espírita nos dá essas condições. Ela nos permite fazer esse entendimento em nós, se nós pararmos para meditar nas lições espirituais que nos estão chegando através da doutrina espírita e que nos faz voltar ao estudo do Evangelho, segundo o Evangelho de Jesus, segundo, né, trazido pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, para que a gente extraia desses ensinamentos que Jesus nos trouxe essas advertências que já estão conosco há 2000 anos. Essa é a ideia do nosso estudo. E nós vamos dar um encaminhamento para esse estudo, falando primeiro da vida na Terra, como ela surgiu, fazendo uma espécie de revisão do livro Evolução em Dois Mundos, não é? Como a gente já tem esse conteúdo, porque a gente já estudou ele durante aí quase um ano e pouco, um ano e meio, então nós vamos aproveitar esse estudo para relembrar como a vida foi planejada na Terra por Jesus, e porque Jesus pôde, no seu Evangelho, fazer essas advertências, que o projeto Terra, o projeto de evolução desse planeta é projeto de Jesus. A execução desse projeto, feito por assembleias de espíritos angelicais, é de Jesus. Portanto, Jesus é o nosso governador. Ele é o diretor espiritual do nosso planeta. Ele que planeja, que faz todas as transições que a Terra precisa passar, a fim de que a humanidade, os espíritos que somos habitantes desse planeta, possamos seguir no processo evolutivo em direção à angelitude,
porque um dia a Terra deixará de ser um planeta que abrigará a vida terrena, a vida que nós conhecemos. E quando a Terra deixar de abrigar a vida, nós já seremos espíritos capazes de viver como espíritos imortais no plano espiritual. Portanto, a gente terá esgotado da Terra todos os recursos de aprendizado. Isso vai se dar com alguns milhares e milhares de anos, quem sabe milhões e milhões de anos. É preciso que a gente entenda que só o homem na Terra já tem 1 milhão de anos, pelo menos, mais 1 milhão de anos para frente, e seremos espíritos muito melhores do que somos hoje, porque nesse primeiro 1 milhão de anos nós deixamos a vida bruta, primitiva, e somos agora, né, espíritos habitantes de um planeta no início da transição de expiações e provas para a regeneração. Então, nós vamos fazer uma revisão disso. Depois, nós vamos buscar nos livros espíritas que temos revelações de migração planetária feitas através da doutrina espírita. Depois disso, que a gente reperpassar todos esses ensinamentos, vamos então buscar todas essas referências, não é? Todas não, pelo menos as mais importantes, porque a gente não dá conta de esgotar esse tema, não é? Então, a gente vai pegar principalmente as referências mais contundentes, mais fundamentais, né, sobre a transição de nosso planeta de expiações e provas para a regeneração, nas obras básicas de Allan Kardec, nas obras da doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, né, principalmente no Evangelho, na Gênesis. Esses 3 livros são os livros que mais falam sobre isso. Vamos utilizá-los para isso, transcrever essas lições, comentá-las entre nós, para que elas se fixem no nosso conhecimento. E, finalmente, vamos então pegar as lições de Jesus extraídas do seu Evangelho, do Evangelho transcrito pelos discípulos, e vamos ver como Jesus, já há 2000 anos atrás, nos alerta e nos instrui para termos a cautela necessária, o cuidado necessário para conosco mesmo, para que a gente possa passar por esse processo de transição, ficando na Terra, herdando a Terra, né? Como a gente vê lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a Terra. Jesus não falou isso em vão. Ele estava avisando para nós que era preciso que a gente se esforçasse para ser brando e pacífico, porque senão nós não herdaríamos a Terra. Isto é, não continuaríamos a nossa evolução nesse planeta que seria promovido para o mundo de regeneração, e se nós não tivermos alcançado um pouco dessa brandura, dessa capacidade de gerar em nós a paz e a nossa volta, nós então vamos ser obrigados a deixar o planeta Terra para ir para um mundo de expiações e provas mais atrasado do que a Terra. Então, é importante que a gente colete na doutrina espírita todas essas informações para que a gente se prepare devidamente para a transição que já começou no nosso planeta. Então, essa é a ideia do nosso estudo. Então, nós vamos começar, né, na próxima sexta-feira, não, na próxima é cada 15 dias, né, porque nós vamos alternando esse estudo com o estudo da primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias, que tem conexão com esse escopo, desse objetivo, desse estudo nosso. Então, são estudos relativamente integrados um com o outro, porque, na verdade, a doutrina espírita forma um corpo doutrinário conciso, consistente, não é? Que nos ajuda a entendermos a nossa vida de espírito imortal. Então, é assim que nós vamos, então, caminhando nessa experiência de aprendizado coletivo que nós vamos fazendo aqui nessas sextas-feiras, de 9 às 10h30 da noite,
através do canal do GESE e de todos esses companheiros, né, dessas plataformas que se emprestam para nós, né, para que a gente possa fazer esse estudo em grupo. Então, com essa fala, eu quero deixar vocês se manifestarem para a gente trocar informações a respeito, para que vocês possam ter expectativas de vocês, possam questionar-me sobre o que a gente pretende com isso, não é? E vamos aqui entabular uma conversação entre nós para que a gente também se harmonize uns com os outros nesse estudo em grupo. Então, vamos conversar um pouco com vocês. Ô, professor, logo no começo, a Patrícia Otaviana já colocou uma pergunta aqui, ó. Tem livro para a gente ir lendo? Né? Pois é. Aí a Kátia colocou assim, por favor, professor, Ana e Ronaldo, será proveitoso colocar no chat as referências desse nosso estudo, para que possamos consultar. Isso. Então, as referências são essas que eu disse. A Caminho da Luz, né, de Chico Xavier, escrita pelo Espírito Emmanuel. Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que todos já conhecem. Diversas perguntas do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos vai ser utilizado. O Evangelho segundo o Espiritismo, porque também tem muitas mensagens dos espíritos bondosos, inclusive do Espírito Verdade, falando sobre a modificação do nosso planeta. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo. A Gênese. A Gênese, porque a Gênese tem os últimos capítulos da Gênese, se não me engano, 14, 15, 16, ou 15, 16 e 17, fala sobre isso. Então, nós vamos também utilizar a Gênese. Vamos utilizar um pouco das informações que estão no livro Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo Pereira Franco. Também o livro Amanhecer de uma Nova Era, de Manuel Filomeno de Miranda. E também o livro Rumos à Regeneração, o Mundo de Regeneração, que é, se não me engano, o último livro do Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Então, basicamente, vão ser esses livros que vão ser utilizados. Ô, professor, então repete para mim o penúltimo e o último. Então, Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Amanhecer de uma Nova Era e Rumo ao Mundo de Regeneração. Rumo ao Mundo de Regeneração. Pronto, todos no chat já. Muito bem. Aí tem uma pergunta aqui. Agora vejam, meus amigos, antes disso, eu estou tentando escrever um livro com tudo isso, certo? Então, pode ser, vocês vão me ajudar nesse estudo, porque eu já tenho três capítulos escritos desse livro, que eu estou utilizando para o nosso estudo, mas vou terminar ele ainda. Espero poder terminar esse livro enquanto nós estivermos estudando, porque se terminar, quem sabe ele chega às mãos de vocês ainda em tempo. Mas não prometo, tá certo? Porque isso vai depender das minhas condições para continuar fazendo isso. Mas vai ficar tudo gravado, professor. Aí quando o senhor lançar o livro, o pessoal volta lá nos estudos e com o seu livro e com os estudos vão acompanhando, entendeu? Então, vai dar tudo certo. Entendeu? O projeto é esse. A bondade divina que vai dizer se a gente realiza ou não.
Ah, Porque vai tudo que realizar a assim. gente Então, fica faz tranquilo, não vai aqui, escapar de nós, não. Deus é que sabe dessas coisas. A gente vai tentando fazer o melhor que a gente pode. E tem uma pergunta aqui, professor, da Sandra. Ela colocou assim: professor, as pessoas que estão desencarnando nesse tempo de transição terão ainda uma nova oportunidade de aqui retornar antes da Terra ter saído da condição de prova e expiação? Isso com certeza, porque a transição planetária gasta uma quantidade relativamente grande de processos reencarnatórios. A gente não pode esquecer que a distância temporal de uma encarnação para outra é de 100 a 200 anos. Então, a gente tem uma vida física que dura aí 50, 60, 70 anos, desencarna. Se a gente está fazendo o esforço de ser melhor, com certeza a gente vai continuar na Terra, porque o mundo de regeneração implica em esforço para ser melhor, certo? Regenerar-se significa esforço para ser melhor. Então, nesse esforço, a gente volta para o mundo espiritual, faz uma trajetória semelhante àquela do André Luiz, que a gente conhece, é recolhido numa colônia espiritual, né? Se recompõe do fenômeno da morte, adquire as energias necessárias e começa a estudar e trabalhar em benefício dos nossos semelhantes e em benefício do nosso próprio aprimoramento. E passamos aí 50, 100, 150, até 200 anos trabalhando no mundo espiritual. E aí pedimos uma nova encarnação, porque a gente precisa continuar a experiência material. E aí, então, nasce de novo. E se a gente está fazendo esse esforço de regeneração, tanto de cá quanto no mundo espiritual, a gente vai continuar na Terra, portanto, vai continuar nascendo na Terra, até que a Terra atinja um nível em que a grande maioria dos espíritos vivendo aqui conseguiram esse processo de calmaria regenerativa no trabalho. Então, o mundo já será um mundo de regeneração. É assim, uma transição lenta, vai gastar 4, 5 séculos para isso. Não é rápida, a transição é lenta. Não, é que existe como é que eu posso dizer assim, algumas pessoas dos meio espírita, professor, que estão comentando que alguns espíritos já não terão a chance mais de reencarnar na Terra, né? Sim, Devido às suas condições morais. Então, eles já não reencarnarão mais na Terra. sim, mas são espíritos que estão prejudicando coletividades, espíritos que estão violentando pessoas, que estão violentando sociedades, espíritos, não é, vingativos, orgulhosos, né, dirigentes diversos que fazem mal coletivo, que promovem guerra, os grandes empresários que só pensam na riqueza, não é? Veja, por exemplo, há um problema muito sério, né, das grandes empresas que só querem lucro, não é? E que exploram a humanidade com relação a isso para ter cada vez mais riqueza, sem dar o retorno devido para a sociedade. Esses espíritos já desencarnam e não voltam mais para cá. Ah, então. Tá certo? Mas aqueles que estão fazendo o esforço de ser melhor, abrindo mão dos interesses da vida material pela vida espiritual, têm que continuar na Terra. Tá certo. Não importa a crença, importa a atitude. Não adianta bater no peito, eu sou cristão, e explorar os semelhantes. Né? São aquilo que Jesus disse, túmulos caiados por fora, mas cheio de podridão por dentro. Acabou a era da hipocrisia na Terra. Esse é o grande problema. Só que essa transição não é feita assim de repente, não é? Porque tem muitos espíritos que precisam dessa experiência de reencarnação ainda que estão sendo tiradas das regiões de sombras, não é? Mas já querem uma mudança. Então reencarnam na tentativa
de se engajarem no processo de mudança. Às vezes consegue, às vezes não. Se não conseguir, pode não ser essa última chance. Depende do nível, né, de atraso que se encontra o espírito ainda, de envolvimento com as coisas materiais que se encontra o espírito. Mas se ele dá passos de melhoria, ele vai ter a chance de continuar na Terra. Então, é preciso que ele tenha novas chances. Então, por isso que a transição não é abrupta, ela é lenta, porque Deus não quer a perdição das suas criaturas, ao contrário, quer a mudança de comportamento delas. Jesus afirmou isso categoricamente. E ela perguntou, a Sandra, continuando aqui, ela perguntou, e depois, tem missão de casa e prova, professor? A lição de casa e a prova do que a doutrina espírita espera de nós é a mudança de nosso comportamento. E aqui tem uma colocação da Kátia, ela colocou assim, a Gênesis, capítulo 18, os tempos são chegados, sinais dos tempos. Isso aí. Obrigado, Kátia. Eu não lembro quais são os capítulos, mas são os 3 últimos da Gênese. Ela e o Fran Carlos fizeram um comentário para a gente colocar na descrição. Depois eu vou falar com a Ana para ver se a gente coloca lá. Pode Tá bater um certo. papo, professor, depois. Se eu Isso. colocar para nós, para a gente colocar lá na descrição, o pessoal fica mais antenado, porque aí vai estar lá na descrição toda. Isso é bom mesmo. Vai nos ajudar. Essas sugestões são ótimas. A gente é São um grupo de fantásticas. estudo, gente. Todos nós cooperamos uns com os outros. Obrigado. Aí tem uma pergunta aqui, professor, do Luiz Carlos. Professor, por que o próximo estágio de evolução planetária chama-se regeneração? Do que estamos nos regenerando? Muito boa questão, Luiz Carlos. Veja bem, por que nós estamos no mundo de expiações e provas? Expiações implica que a gente faz escolhas erradas, fere o sentimento próprio e o sentimento alheio, e, como consequência, gera sofrimentos para si mesmo. Então, as expiações são sofrimentos que vão fazer a gente, né, se libertar principalmente das escolhas mais horríveis que a gente fez e que gerou muito sofrimento. Tá certo? As provas representam, não é, as situações que nós vamos encontrar no mundo que vai testar em nós aquilo que a gente pensa que já aprendeu dos valores espirituais. Então, isso é prova. Tá ok? Então, olha, se nós pensarmos que hoje, todos nós, ainda cometemos coisas erradas, fazemos escolhas inadequadas, guardamos no nosso coração, às vezes, mágoa, ou magoamos as pessoas com o nosso jeito de ser. Quando é que nós vamos corrigir isso? Não é? Então, em princípio, a humanidade ainda está no mundo de expiações e provas. Porque a gente olha, vê as notícias e vê o andamento social das nossas humanidades, dos países, com os seus negócios, com os interesses comerciais de um explorar o outro, a gente vê que o mundo é um mundo ainda de expiação e provas. Então, o mundo de regeneração é um mundo onde, esclarecidos pelos valores espirituais da nossa situação de espíritos devedores, nos esforçaremos para corrigi-los, corrigir esses erros, as consequências deles, com coragem e bom ânimo, transformando as consequências na oportunidade de crescer como espírito imortal.
Ao fazer isso, nós estamos regenerando. Então, o mundo de regeneração vai nos dar tempo de corrigir todas as consequências que estão armazenadas em nossa memória espiritual das encarnações diversas, das centenas de encarnações que tivemos, que nos comprometemos com o ferimento a nós mesmos e aos semelhantes, e à própria natureza. Então, o mundo regenerativo é um mundo de transição para um mundo de felicidade. Esse é o significado do mundo de regeneração. Ele é um mundo transitório, no sentido em que o espírito, consciente da sua espiritualidade, faz o esforço de ter domínio sobre si mesmo, conhecedor das leis espirituais que nos governam, de se ajustar a elas. Então, a gente precisa desse período, que é o período de nos regenerarmos de mundo de expiações e provas para um mundo preparativo, prévio, que vai durar milênios, para depois a gente ser um espírito de um mundo feliz, que é a quarta categoria dos mundos habitados, como diz muito bem o Evangelho segundo o Espiritismo. E depois dos mundos felizes, onde nós só estamos adquirindo cada vez mais virtudes e conhecimentos, nós vamos um dia atingir a fase da condição de espírito puro, espírito angelical, e, nesse caso, passaremos a viver os mundos celestes, na classificação dos diferentes mundos que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o mundo regenerativo é um mundo de transição do ato deliberado por ignorância, de cometer erros e justificar os erros, esse é o mundo de expiações e provas, para um mundo onde a gente pode ainda errar, mas não justifica mais o erro, porque a gente já conhece e não quer errar, então a gente conserta o erro em tempo, não precisa de expiação. Essa é a ideia. Tá chovendo aqui de pergunta, hein, professor? Aqui, ó, a Patrícia perguntou: a gente já está mesmo na transição? Tem tanta coisa para consertar ainda. A gente está no início, na alvorada. Pensa, levanta hoje às 4h30 da manhã e fica olhando quanto tempo gasta para o sol nascer. Você vai ver que devagarinho a noite vai deixando de existir, porque a luz, não é, que passa tangente à Terra, a luz do Sol, e que se espalha na atmosfera, vai mudando lentamente a noite para o dia. Não é? E antes do Sol nascer, já existe uma certa claridade. Então, nós estamos no comecinho da alvorada do mundo de regeneração. Então, a noite ainda é presente, mas o dia já se insinua. Essa é a ideia. E aqui, professor, uma pergunta da Vânia. Podemos escapar de irmos para o umbral, mesmo que estejamos no processo de evolução? Claro, basta a gente não ficar justificando os nossos erros. A gente humildemente olhar para dentro da gente, ver que a gente cometeu erros e trate, uma vez que descobriu que cometeu o erro, trate de consertá-lo quanto antes. Esse é o papel da gente não precisar, porque o umbral, a gente vai para o umbral porque a gente tem vergonha dos erros que a gente cometeu, vergonha de se apresentar àqueles que cuidam de nós
pelo nosso bem, dos nossos espíritos guardiães, amigos, né, espírito guia, né, o nosso anjo de guarda, aqueles que avalizaram a nossa reencarnação, porque a gente prometeu ser melhor, e a gente volta para lá como aluno falido, que não aprendeu coisa nenhuma. Aí a gente fica envergonhado, a gente mesmo fica envergonhado e se refugia no umbral, junto daqueles que são iguais a nós. Então, a gente não precisa ir para o umbral, não. Basta a gente querer. Não justifique os erros e, descobertos os erros, trate de corrigi-los em tempo. Depende de nós, então, né, professor? Só de nós. E aqui tem uma pergunta da Beth. Professor, como comungar da solidariedade entre as reencarnações dentro de processo de evolução que demanda tempo? Jesus é consciente dessa caminhada individual? Jesus tem a consciência plena, porque o espírito angelical tem consciência plena. Não duvide nunca da imensa grandeza de Jesus. Em qualquer ponto. Jesus não foi um homem comum. Jesus foi o melhor dos homens que passou na Terra. Tá certo? Então, primeiro ponto, Jesus tem consciência plena de tudo. Conhece, como diretor espiritual da Terra, todos os pouco mais de 20 bilhões de espíritos que vivemos aqui. Nós somos todos tutelados por Jesus. Jesus é o tutor nosso, o nosso governador, o pastor que não deixa nenhuma das ovelhas sem atenção. Mas enquanto ele tem atenção conosco, nós somos as ovelhas desgarradas que nem lembramos que ele existe. Quando a gente lembra dele, é só para pedir coisas. A gente não oferece a Jesus o nosso esforço, como os discípulos de Jesus fizeram. Os discípulos de Jesus abriram mão das suas vidas para servir a Jesus, para trabalhar com Jesus, para divulgar os ensinamentos do amor ao próximo entre as criaturas. Então, nós estamos fazendo isso, certo? Então, à medida que nós vamos nos comprometendo com o crescimento espiritual em nós mesmos, nós vamos nos aproximando de Jesus. Tá certo? E é isso que é importante. Porque ele está conosco, nós é que não estamos com ele. Tá certo? E a consciência da nossa reencarnação a gente não precisa ter. É só a gente olhar. O André Luiz tem uma frase que eu gosto muito. Se você quer saber o que você fez em vidas passadas, preste atenção nos pensamentos que vêm na sua cabeça quando você está sem fazer nada. Olha que coisa maravilhosa. Só vem besteira na cabeça da gente, não é? A gente ainda está longe de pensar coisas boas continuamente. A gente faz esforço para pensar no bem. A gente faz esforço para fazer uma prece todo dia. A gente faz esforço para calar a nossa boca quando alguém nos ofende. E não pensar maldade para ele. Imagine você no trânsito, alguém te dá uma fechada, te dá uma buzinada, você fica indignado com ele. É isso que a gente é ainda. A gente devia, meu irmão, vai com Deus. É isso que a gente devia fazer, mas a gente não faz. Então, a gente ainda tem muita construção de valores para fazer na gente. Eu falo agora do carro, eu lembrei de algumas passagens minhas aqui. Todos nós, todos nós. Eu que estou falando isso para vocês, não sou diferente de vocês.
Pelo menos hoje eu já não vou atrás para fechar ele, viu, professor? Que antes eu ia. Pois é. Antigamente, né, eu também fazia isso. Né, que Ia lá tirar desaforo, corria satisfação. atrás do cara para poder dar uma fechada nele. Pois é, a gente não faz mais isso, mas ainda tem que ter pena do coitado que faz isso. Ter amor, compreensão, compaixão dele. Isso a gente ainda não tem. Mas estamos a caminho, vamos lá. Estamos a caminho. A Sandra tem uma pergunta, tem uma colocação interessante aqui, professor. Professor, uma vez pedi a chave do carro de uma dirigente espírita para colocar na porta do centro espírita, pois ela saía tarde. Me preocupava com ela. Mas ela me disse: não se preocupe, o que tiver que acontecer, vai acontecer ou não. Mas, professor, e a nossa prudência? Fiquei confusa. Claro, você tem razão, a gente tem que ser prudente, porque a gente também não precisa pôr as coisas em risco e dizer, vai acontecer o que tem que acontecer. Não é assim, não. As coisas podem ser evitadas desde que a prudência seja utilizada. E Jesus nos aconselha: seja manso como a pomba e prudente como a serpente. O que o dirigente falou para você, e quem disse para você que dirigente centro espírita é espírita perfeito? É verdadeiro espírita. Conhece-se o verdadeiro espírita pelas suas transformações morais e pelo esforço cotidiano que emprega para domar as suas más inclinações. Essa é a definição. O fato de ser presidente de centro não garante que a pessoa seja um espírita verdadeiro. A gente não pode, então, né, professor, colocar na mão de Deus, né? A gente Aquilo que a gente pode e deve fazer. Porque é imprudência, né? A gente, não, Deus vai me proteger, vou lá pro meio do tiroteio. Exatamente. Vai lá, pega um big jump daquele lá e pular, vou pular. Não vai arrebentar, não. Deus cuida de mim e se manda. Está testando Deus? Que ideia é essa? Aqui a Kátia colocou: criaturas obstinadas na maldade, lesando seus semelhantes de todas as formas, não poderão comungar da bem-aventurança de misericórdia que a regeneração requer. Perfeito, Kátia, é isso mesmo. Tá Tem uma pleno. pergunta aqui, uma pergunta da Adriana. O mundo de regeneração é uma concepção de evolução que associa a animalidade e a matéria a um lado e a angelitude e o espírito ao outro. As colônias espirituais já estão no mundo de regeneração? Sim, as colônias espirituais estão, em geral, no mundo de regeneração, no processo regenerativo. Todos aqueles espíritos que estão lá se esforçando, trabalhando, não é? Para aprender coisas novas e organizando as próximas vidas através dos processos reencarnatórios planejados, para poder nascer para fazer o melhor, estão em processo regenerativo. Mas aqueles que estão na casa transitória, aqueles que estão na Câmara do Auxílio, aqueles que estão ali nas regiões umbralinas vizinhas, ainda não. E existem milhões de espíritos nessas condições ainda de atraso espiritual. Aqui tem uma colocação da Cátia, professor. Estamos em grupo para nos... Colocou em letras garrafais, então é para fixar bem. Estamos em grupo para nos tornarmos uma equipe de trabalho para progredir e contribuir com a equipe espiritual de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele espera por cada um de nós. Vamos à luta. Exatamente, exatamente. Nós vamos ver as mensagens dos espíritos bondosos colocados no Evangelho segundo o Espiritismo, nos conclamando a isso.
E a Ana Cinta, Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. É o que nós estamos tentando fazer. por isso que a gente está aqui, né, professor? Aprendendo com o Por isso que a senhor. gente está aqui. E quando a gente sair daqui e for vivenciar o dia a dia da gente, a gente tem que carregar esse sentimento e essa vontade de continuar fazendo isso no dia a dia da vida. É uma continuidade de ação. Temos que lembrar a aula do professor Otacílio, nós aprendemos isso. Vamos dar continuidade. A doutrina espírita nos ensinou isso, vamos fazer. A Ana Cita perguntou: a gente se preocupa, mas já fizemos a transição antes. A Terra já foi planeta primitivo. Hoje, mundo de prova e expiação rumo à regeneração. É isso, professor? É isso. Nós fizemos essa transição de mundo primitivo para mundo de expiações e provas cerca de 20 mil anos atrás. Certinho. E a Kátia colocou aqui, ó. Perguntou, aliás. Professor Otacílio, as bem-aventuranças que Jesus anunciou como um belo poema no conceito do Espírito, de Amélia Rodrigues, nos traz a diretriz? Claro, Ana, ou Kátia, as bem-aventuranças é uma convocação para que a gente adquira em sequência, simples e humilde, nas aflições, compreender o significado corretivo delas, bem-aventurados aflitos, bem-aventurados os brandos e pacíficos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, isto é, aqueles que querem pagar suas contas logo e não têm medo de enfrentar as consequências dos erros do passado e se reveste de coragem para superar e se libertar dos erros do passado nas expiações. Isso é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não é justiça do mundo, não. É justiça em si mesmo. Estar quites consigo próprio diante da justiça divina. Bem-aventurados os misericordiosos. Olha a sequência de aquisição de valores. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados aqueles que são injustiçados pelo mundo porque estão trabalhando pelo bem, pelo amor, em nome do meu trabalho, como diz Jesus. Então, é uma sequência, bem-aventuranças, é um programa evolutivo. Nos traz a diretriz da evolução que devemos fazer. Leiam lá, todo mundo. É o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Comecinho do capítulo 5. E aquela hora que o senhor estava falando de Jesus, a Kátia colocou: Jesus é. É o nosso irmão mais velho e o nosso mestre. A Maria das Graças colocou: antes de a gente pensar qualquer coisa, ele já sabe. Com certeza, imagina, gente, vamos fazer um raciocínio simples. Jesus já era um espírito angelical quando a Assembleia de Espíritos Angelicais que ele fazia parte se reuniu nas vizinhanças da nebulosa solar para lançar as balizas do sistema planetário solar há 5 bilhões de anos atrás. Se Jesus, há 5 bilhões de anos atrás, já era um espírito angelical, dá para vocês imaginarem ele hoje, depois de 5 bilhões de anos, como espírito angelical? A gente não tem a menor ideia da grandeza desse espírito, porque a gente só conhece coisas pequenas. O pequeno não alcança o grande, mas o grande alcança o pequeno. É isso mesmo, Ana Carolina.
Conhece a ti mesmo é um esforço contínuo, Sim. E aqui, professor, perseverante. a Dina perguntou: poderia considerar a ovelha desgarrada esses religiosos que veem Jesus apenas como um simples profeta? Claro, não compreenderam Jesus ainda. A maioria das vezes, utiliza a figura de Jesus para se envaidecer. E o Luiz Carlos perguntou: se a cada estágio da evolução somos menos imperfeitos, podemos imaginar que as próximas transições terão um tempo menor ou devem existir condições que ainda não conhecemos? Certamente é difícil para nós, Luiz Carlos, imaginar isso, porque nós não temos essa experiência. Então, tudo que a gente sabe é por informação dos espíritos. Não é? A doutrina espírita nos lança algumas luzes nessa direção. Mas veja, só o fato da gente estar num mundo onde todo mundo quer acertar e faz esse esforço, já não é uma imensa felicidade, não é? Imagine você morar numa família, com uma família grande, tá certo? Que todos estão fazendo o melhor para todo mundo ser feliz. Que não há briga, não há discussões, não há desrespeito, todos acordam e abraçam uns aos outros porque estão felizes, uns trabalham pelos outros com prazer, ficam disputando quem trabalha mais para ajudar os outros, não é? Não imagina um mundo desse? Agora a gente não imagina a grandeza da gente ser espírito liberto e poder viajar pelo universo inteiro, conhecendo sistemas planetários diversos, conhecendo inteiramente a nossa galáxia, podendo viajar para outras galáxias. É inimaginável. Mas para isso a gente precisa ser um espírito já superior. Espírito atrasado que nem nós não sai da Terra. E tem alguns que nem para a Terra vão voltar, né, professor? Dependendo do que Pois está é. fazendo hoje, tem que tomar cuidado. Tem uns que estão exilados fora da Terra pela grande maldade que fez, entre eles o nosso irmão Hitler. Ele já foi exilado da Terra, então, professor. Está exilado. A Sandra Maria colocou assim: Ronaldo, a sua menção me lembrou da mensagem de Bezerra de Menezes, A Diferença. Eu não conheço, Sandra, não sei se o professor conhece, mas depois você pode colocar para nós qual é o livro que está. Pode ser, eu não me lembro pelo nome, eu não me lembro, mas certamente é uma mensagem boa. O Rafael perguntou: professor, tem uma dúvida que surgiu em um estudo uma vez. Espíritos evoluídos voltam para planetas para ajudar na evolução do planeta, certo? Certo, Pensa que Isaac, missionários. penso que Isaac Newton foi um deles. Será que como espíritos de um mundo de regeneração, poderemos reencarnar de vez em quando em um mundo de provas e expiações? Nós faremos isso muitas vezes, porque é um treinamento de autocontrole que a gente precisa ter. Voltar ao mundo atrasado sem deixar a gente se macular dos hábitos do espírito do mundo atrasado. Então, veja, entre nós existem muitos espíritos que vêm de outros planetas mais adiantados, nascem entre nós e não se contaminam, trabalham no bem todo o tempo, com simplicidade, com humildade, fazendo bem, às vezes até numa situação apagada, né? Numa comunidade pequena, numa família. Veja o exemplo de Alcione no livro Renúncia. Leiam Renúncia de novo. É tão bonito o livro e a gente vê a lição desse espírito que está no mundo de regeneração, lá no sistema planetário de Sirius, que é uma estrela que está a menos de 8 anos-luz de nós aqui, pertinho de nós, vizinho de nós.
Comentar que eu tô ouvindo um audiolivro, estou nesse finalzinho aí agora. Kátia, Fátima Granja tem um estudo do Sermão do Monte baseado na doutrina espírita. Lindo ela e do Centro Allan Kardec de Campinas. A Dina está falando para cá. Eu posso dizer para vocês que há um livro escrito pelo André Luiz Peixotinho, André Luiz Peixinho, esse espírita baiano que desencarnou agora há pouco tempo, tem alguns meses. Ele estava como presidente da Federação Espírita da Bahia, o Peixinho. Ele era médico. Ele escreveu um livro, As Bem-aventuranças. Vale a pena ler. É muito bonito o livro que ele escreveu. André Luiz Peixinho. E a Kátia colocou aqui, professor, eu leio as bem-aventuranças todo encerramento do Evangelho no Lar toda semana. Foi uma orientação do Divaldo para nós no seminário de 2005. Beleza, Kátia. É bonito mesmo. O Sermão do Monte é uma conclamação que Jesus faz para nós, mostrando qual é a escada que a gente precisa subir para ser bem-aventurado. Simplicidade, humildade, coragem diante do sofrimento, ser pacífico, ser misericordioso, querer ficar livre das consequências dos erros do passado, com fome e sede de justiça, trabalhar pelo bem comum, trabalhar com Jesus. E tem até uma menção da Ana Carolina aqui, professor, que ela falou que a célebre frase de Gandhi, se perdesse todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Isso mesmo. E quem quiser conhecer o Sermão da Montanha inteiro, leiam os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Pega o Novo Testamento, abre no Evangelho de Mateus, capítulo 5, começa com as bem-aventuranças. Mas depois tem uma série de recomendações de Jesus, do capítulo 5, 6 e 7. Se a gente fizer aquilo, o mundo vira um mundo de regeneração imediatamente. Se todo mundo fizer junto. Uma vez o Simão Pedro fez uma palestra na pandemia, Muito ao bonito. vivo aqui pro Chico Xavier. Tem lá no YouTube. Nossa, professor, que palestra daquele moço, viu? Eu assisti essa palestra, linda. É linda. A Ana colocou assim: a vontade de ir para o mundo melhor nos anima e muito. É verdade, Ana. Eu quero ficar nesse mundo, não quero nem ir para o mundo melhor. Se Deus permitir que eu fique aqui nesse planeta de expiações e prova passando para a regeneração, já estou muito feliz. Vamos ficar também, professor. E eu estou fazendo o meu esforço, pode apostar nisso, eu vou ficar. Aí aqui a Osmarilda colocou: Alcione sofreu demais. Sofreu. Por amor. Sofreu por amor. E que renúncia dessa moça, né, professor? Renúncia. Meu Deus. É o amor que doa, é o amor que doa e não cobra nada. Dina, a Kátia perguntou se são lives e se poderia dizer o canal. Eu não sei se são lives. São lives, professor? Só sabe esse estudo? Do livro do Peixinho, não, é um livro. Não. Não. Então, a Dina depois responde para a Kátia, por favor, Dina. A Sandra Show aqui, ela falou que a diferença, irmão X, do livro Momentos de Ouro, capítulo número 12, psicografada por Chico, de autoria de Espíritos Diversos. Depois vou dar uma olhada aqui, Kátia. Obrigado. Beleza, tá. Momentos de Ouro, tá bom. A Kátia colocou que o Peixinho era conterrâneo dela. Tem esse livro. Isso mesmo. Uma pessoa simpática, agradável. A Sandra colocou: perfeitamente concluiu Bezerra de Menezes sem se alterar. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que antes... não deu tempo dela acabar. Professor, não temos mais perguntas, só agora os... Tá bom, beleza. Vamos agradecer a Deus por estarmos juntos.
A Kátia falou que é também a terra linda. Todos nós, Kátia, vamos nos manter aqui, então. Vamos trabalhar para isso. Nós temos mais perguntas, só comentários aqui do pessoal, agradecimentos. Nós, então, queremos agradecer a todos vocês. Foram mais de 110 telas simultâneas, mas sabemos que tem bastante gente que vê junto, assiste junto, estuda junto, né? Então, agradecimento a todos vocês por essa aula inaugural, por estarmos aqui. É muito gratificante, professor, ter essa oportunidade de trabalho. Esperamos que vocês possam nos acompanhar aí nas próximas aulas. Só uma menção, professor, a próxima aula desse estudo vai ser no dia 6 de dezembro, porque no dia 29 de novembro, o professor vai estar em Natal, né, professor? Isso. No Rio Grande do Norte, fazendo um seminário, né, Fazendo uma palestra no encontro, no dia 30 de novembro, 1º de dezembro, lá então, em Natal. quem tiver por lá, dá um pulinho lá e vai dar um Quem tiver abraço no perto, professor. quem tiver perto pode ir no encontro. Isso, vai dar um abraço no professor lá, pessoalmente. Vou ficar feliz. No dia... Estão falando aqui, professor, acho que tem algum encontro no dia 24 do 11, a Vânia colocou. Não sei, Vânia, o que é. Mas 24... Não sei, acho que não tem marcado aqui, não. Não, no dia 22 do 11, que é na próxima sexta-feira, a gente vai dar continuidade no estudo Isso, das causas primárias. E no dia 29 eu estarei viajando para Natal. É isso aí. Na próxima aula, ela falou isso. A próxima aula nossa, Vânia, vai ser no dia 22 do 11, que é a próxima sexta-feira, e a gente vai estar estudando a obra das causas primárias, porque é um Isso. estudo alternado que a gente está fazendo, tá ok? Então, é no dia 22. Então, queremos agradecer a todos vocês e vamos fazer uma prece, professor. Vamos lá, vamos sim. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, nosso amigo incondicional, de todos os nossos momentos, a toda a espiritualidade amiga e bondosa que acompanha este trabalho, que nos acompanha no dia a dia, agradecendo por mais uma noite de estudo, mais uma oportunidade de adquirirmos conhecimentos através do nosso amigo, do nosso querido professor Otacílio, que compartilha conosco tantos anos de estudo, de conhecimento, desta linda doutrina que tanto nos acalenta, nos consola, e que possamos, irmãos queridos, munidos desses conhecimentos, colocar em ação tudo aquilo que já sabemos, por todos nós já podemos, já temos essa capacidade. Jesus nos conhece, confia em nós, sabe das nossas limitações, mas acima de tudo sabe do nosso poder de podermos nos transformarmos. Então que possamos, a cada dia, a cada hora de nossa existência terrena, colocar em prática esses ensinamentos deixados por tantos amigos e pelos exemplos deixados pelo nosso Mestre Jesus. Guia nossos passos, Mestre, e que possamos estar contigo a cada momento da nossa jornada. Nos ampare hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Muito bem.
Um abraço. Até logo, meus amigos. Fiquem todos com Deus. E até a próxima sexta-feira. Aqui perguntaram, professor, qual vai ser o evento lá em Natal? Deixa eu ver se eu acho o nome aqui. A Kátia já anotou. É isso aí, Kátia. A Jo e o Ademir estão dando um beijão. Gratidão. Não sei se vai dar para ver. Não, professor. Qual que é o nome? Não está focando. Vou dizer, primeiro seminário, Conhecimento, Medicina, Espiritualidade e Saúde, Natal, Rio Grande do Norte. Então tá bom. Depois a gente vai ter várias pessoas lá participando. Na semana que vem eu vou ver se a gente coloca esse banner também para o pessoal se esclarecer. Chama primeiro seminário CMES, ou seja, Conhecimento, Medicina, Espiritualidade e Saúde. Começa no dia 30 de manhã e termina no dia 1º à tardezinha. Já respondeu a pergunta da Ana Carolina. 30 e dia 1º de dezembro. Procurem, eu acho que tem propaganda dele, talvez no YouTube. Procurem primeiro seminário CMES, que é a sigla de Conhecimento, Medicina, Espiritualidade e Saúde. Mas semanas que vem a gente traz mais informações. Eu vou ver se eu consigo o banner deles e coloco para aqui, para todos nós. Tá certo, eu mando para você. Também. Então, boa noite a todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana, meus amigos. Um abraço. Um abraço.